Feliz Dia das Bruxas! Eu estou andando no meio da rua sozinho à noite. Que situação deveras assustadora. Mas é engraçado que isso me faz lembrar de outros momentos que me deixaram assustado. Grande parte das vezes foram por causa de shows infantis, acreditem ou não. Como Lift Off. Lift Off, ou Decolar em português, é um show feito para crianças criado por Patricia Edgar para ABC, o Australian Broadcast Corporation, o canal de televisão da Austrália. Não confundir com ABC, o American Broadcast Company, o canal de televisão dos Estados Unidos, ou com as 3 primeiras letras do alfabeto. Esse show é focado em crianças bem jovens, com seu público-alvo sendo entre 3 e 10 anos de idade. O programa todo é muito bem trabalhado e bem fofinho para crianças, tendo inúmeros personagens de vários tipos de personalidades. O show, como a grande maioria dos shows de crianças dos anos 90, se baseava em várias histórias ou segmentos, com músicas, histórias animadas e fantoches. A grande maioria com personagens recorrentes que faziam o show te ensinar o tipo de um show para crianças. Eu vou ser sincero aqui, eu vi apenas 3 episódios do show, que tem de graça no YouTube oficialmente. Não porque ele é assustador ou algo assim, mas porque ele não é para mim. E em geral, o show é bem criativo. Eu imagino que crianças iriam ficar deveras satisfeitas com o produto que o show lhe dá. Porém, tem um aspecto do show que não só é bizarro hoje em dia, como foi reconhecido como bizarro por uma das crianças que atuaram no show. A história do piloto é sobre como um boneco foi encontrado por 2 amigas quando ele foi derrubado de um caminhão de lixo. Ditas amigas pegam esse personagem e o adotam, dando o nome de E.C. E.C. é um personagem fantoche sem rosto que foi criado com um propósito bem interessante. O fantoche é um boneco sem rosto, sem voz, que de algum jeito se mexe e consegue se comunicar, claramente tendo emoções e uma personalidade. O propósito do personagem, segundo a página oficial do show, que foi tirado do ar em 2008 por alguma razão, era para fazer as crianças que assistiam o show imaginarem qualquer pessoa sendo representada pelo boneco. O personagem não era para ter sexo, etnia ou sequer um dublador para esse mesmo propósito. E é uma abreviação de Every Child, ou toda criança, tirando qualquer dúvida sobre isso. Ao mesmo tempo que isso seja admirável, especialmente para um show para crianças, é fácil ver porque esse show foi tão assustador para crianças na época. É só você dar uma procurada no Twitter que você consegue encontrar pessoas tweetando o quanto esse show lhes deu pesadelos e às vezes até os traumatizaram. O personagem se mexe como se tivesse algo de errado com ele. Algo não humano, mas quase que humano. É como se tivesse alguém ali dentro do boneco querendo falar, mas é preso. Eu sei que isso vai parecer forçar a barra, eu entendo, mas não é algo que você consegue explicar, você só sente vendo. Isso também foi reconhecido por um dos atores que atuavam dentro do show. O serviço de notícias da Austrália fez uma entrevista com Luke Carroll, que disse que entende o porquê disso ter dado medo para crianças na época. Mesmo assim, parabeniza os produtores por ter feito um conceito tão à frente de seu tempo. Someone's thrown you away. Na época, isso deixou algumas crianças assustadas, mas mesmo assim, continuou sendo um dos shows de criança mais influentes da TV australiana, vendendo um montão de brinquedos e tendo uma segunda temporada com inúmeros outros episódios. É claro ver que esse show foi feito com muito carinho, mas não deixa de ser interessante como um personagem para crianças acabou crescendo para ser estrela de um jogo de terror na internet 19 anos depois. Pipkins. Esse show foi criado para o Reino Unido em 1973 e é estranho. Primeiramente que o show é muito difícil de encontrar hoje em dia, porque a maioria de seus episódios foram perdidos, porque, na época, shows de TV eram guardados fisicamente em salas ou galpões, gravados em fitas ou em rolos de filme. E por mais que essas formas de mídia sejam deveras frágeis, algumas vezes inflamáveis, alguns canais de TV simplesmente não guardaram elas de um modo muito bem e acabaram sendo destruídos da humanidade. Pipkins foi um desses. O show conta a história de vários fantoches. O diferencial desses fantoches é que um dos coelhos parece que ele foi triturado e estão usando o resto do que parece ser um brinquedo totalmente destruído. Hartley Hare é um coelho esperto, que é até bem engraçado, sendo um personagem bem sarcástico e cínico. O que me parece ser comum no Reino Unido, mas deixando mais simples para crianças. E sinceramente, eu não vou estar dizendo que esse personagem é mais bizarro do que é, porque realmente ele só é estranho. Mas eu queria falar de Pipkins a minha vida toda e finalmente pude. Agora iremos pro próximo desenho, antes que eu perda minha credibilidade. Faça seu primeiro pedido no iFood por Merman's Revenge. O ano é 1912.
mais de 100 anos atrás. E se isso não for referência o suficiente, isso foi antes da Primeira Guerra Mundial, antes de O Mágico de Oz e antes de carros terem destruído os Estados Unidos. Um animador russo chamado Ladislas Terwilskis estava prestes a dar um passo bem grande no ramo de animações em stop motion com seu curta A Vingança do Cineasta. O filme é em preto e branco, mudo e tem apenas 12 minutos de duração. A história é sobre um casal besouro, com um homem e uma mulher chamados Sr. e Sra. Beetle. Sr. Beetle é infiel, indo para o centro da cidade várias vezes na semana, dizendo ser para trabalho, deixando sua esposa só, enquanto ele anda pelo centro, indo para clubes noturnos e festas de besouros, insetos e até sapos dançando. O Sr. Besouro vê uma libélula aí que se apaixona bastante e resolve levar para um hotel, mas com seus olhos nelas não percebe que tem outro besouro que estava de olho nela. Então nos é revelado que tal besouro com inveja e raiva é um cinematógrafo que imediatamente começa a gravá-lo. O grava entrando em um táxi e segue até o hotel, apropriadamente com o nome de Hotel de Amor, onde ele os grava entrando pela porta da frente e entrando em um quarto. Enquanto isso, Sra. Beetle se encontra com um amigo que é pintor na sua própria casa. Tal pintor pinta a Sra. Beetle, o que a faz ficar apaixonada por ele. O Sr. Beetle volta no mesmo instante, mas o pintor consegue fugir pela chaminé. Mas nem tudo dá certo quando o Sr. Beetle encontra o pintor e consegue o seguir e espancar o coitado. Mesmo assim, talvez por culpa ou não querer ser hipócrita, o Sr. Beetle a perdoa e a resolve levar para um filme, onde o filme em questão é um filme independente e experimental, de uma gravação do que o cineasta gravou na noite anterior. Sr. Besouro traindo a mulher que está do seu lado. A mulher obviamente fica com raiva, mesmo que os dois estejam errados nessa situação, e ataca do mesmo jeito que o Sr. Beetle atacou ela mesma. O curta acaba com os dois na cadeia, triste porque sabe que a situação que estão foi culpa dos dois. Agora, vocês devem estar se perguntando: por que eu coloquei esse curta no meio de uma lista de personagens assustadores? Simples, todos esses personagens são assustadores de um jeito especial. Sabe, toda essa história que vocês estavam investidos, todas essas situações interessantes e divertidas, todas elas têm algo meio mórbido. Todo esse curta foi feito usando besouros realmente mortos, por isso os movimentos são tão estranhos e parece que os personagens estão quase caindo o tempo todo. O animador desse curta usou todos os corpos de insetos mortos com propósito de entretenimento. E lembra daquele sapinho pequeno que também apareceu lá atrás no clube? Sim, ele também era o corpo de um animal. O curta em si não é bizarro. É uma história bem simples e unidimensional, mas o fato do autor ter colocado corpos de animais como personagens principais te faz ver essa história de um modo deveras diferente. Millie Grub. Este é o segundo show australiano que vai aparecer no vídeo, mas por ser tão curto e insignificante, eu não vou passar muito nele, mas ainda acho que devo falar sobre. Millie Grubs é um show pequeno, com pouquíssimas informações na internet. Eu até tive dificuldade de encontrar episódios para assistir. O show conta a história do país, falando da natureza do continente e tentando colocar de um jeito bom, usando vários apresentadores, grande parte das vezes profissionais da área. Mas tem um personagem recorrente que eu quase me senti obrigado a colocá-lo na lista, porque eu não consigo entender o que passou na cabeça dos produtores criativos do show para isso ser criado. O nome da personagem é A Cara, e é exatamente como é descrito: um rosto, sem corpo, sem cabelo, sem cabeça, em um fundo de uma cor só, com nada além das suas narinas, seus olhos e sua boca. Pelo que eu consegui encontrar, e acredite ou não, não é muita coisa, esse personagem foi feito assim, apenas para tentar ser à frente do tempo, usando a tela verde do estúdio. O show, mesmo com essa personagem estranha, fez muito sucesso na Austrália, também fazendo 9 temporadas, e todas elas com essa personagem. Eu acho que o pessoal da Austrália só tem gostos diferentes. Eu falei deste show no vídeo do Iceberg do YouTube Parte 2, mas pelo vídeo ser gigante, e tive que omitir informações sobre o show em si, para continuar a falar do resto do vídeo. Mas, para quem não viu o vídeo do Iceberg Parte 2 ou simplesmente não lembra, o vídeo que mencionei foi uma edição chamada Angel, que usou cenas do show.